A chegada dos bandeirantes e a sua história, né, em Mato Grosso, como também a descoberta do ouro aqui em Mato Grosso. Nós sabemos que a maioria dos bandeirantes vinham da cidade de São Paulo porque Mato Grosso pertencia a São Paulo nessa época, né? Mais especificamente da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, né? Partiam então de Porto Feliz, né, pelo rio Tietê, passavam por vários rios até chegarem em Mato Grosso. Então, essa viagem demorava dias e dias. Mas a história de Mato Grosso, no período colonial, ela é profundamente ligada às expedições desses bandeirantes que se lançaram rumo ao interior do Brasil em busca de riquezas e ao mesmo tempo em busca de indígenas para prearem, né, e levarem como escravos, né, riquezas minerais e também para capturar indígenas, né, nós tínhamos então um vasto território que era pouco conhecido pelos seus colonizadores até aquela época, né? Então a coroa portuguesa tinha em si, né, almejava, né, queria mais tesouros, né, tesouros naturais, né, uma vez já descoberto em outros lugares, né, elas acabavam transformando isso de uma forma radical, essa localidade, né, de uma forma radical e dinâmica na região. Em Mato Grosso não foi diferente. No início do século XVIII, nós tivemos aqui então a chegada, né, de vários bandeirantes, né? O Brasil vivia na era da mineração. Minas Gerais, né, já era conhecida por suas jazidas auríferas, né? E a coroa portuguesa, ela buscava com isso sim descobrir outros lugares e consolidar esse domínio aqui na localidade que pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, né? Sobre as novas terras e as riquezas que aqui fossem descobertas, né? E nesse contexto que nós encontramos o primeiro bandeirante a chegar, Antônio Pires de Campos, em 1718, né? Antônio Pires de Campos, quando ele chega, ele já tinha estado nessa localidade, né, que é na foz do rio Cuiabá com o rio Cochipó, né, em 1572 com seu pai Manuel Campos de Bicudo, né. Então ele conduz a sua expedição, que seria, né, a primeira fundação da primeira localidade, que seria o Arraial de São Gonçalo, né, para abrir caminhos e reconhecer o território. O Arraial de São Gonçalo hoje é um bairro da cidade de Cuiabá, onde moram inúmeras pessoas, também conhecido como a Rota do Peixe, pela localidade, né, de pescado que existe naquela região. Então, Antônio Pires de Campos tinha, né, experiência nas incursões pelo sertão, pois já havia andado com seu pai várias vezes, conhecia técnicas de sobrevivências e era movido pela ambição de encontrar ouro e pedras preciosas. A sua passagem pela região aqui foi logo o primeiro passo para revelar o potencial das terras mato-grossenses, né, nas minas as cuiabanas, como assim ficaram chamadas. Ele fundou então vilas, né, plantou roças na localidade de São Gonçalo, mas sua expedição, né, acabou abrindo caminho para outros aventureiros, né, como vários outros bandeirantes que vieram anos depois, né, que mandariam marcar definitivamente a história, essa história, né, aqui do oeste brasileiro, né. Em 1719 nós vamos ter a chegada de Antônio, não mais de Antônio Pires de Campos, de Pascoal Moreira Cabral, de Miguel Sutil, né, dos irmãos Antunes Maciel, né, Antônio Pedro de Lara, né. Apenas nesse ano chegou essa região. E o bandeirante Pascoal Moreira Cabral, Leme, ele acabou com isso, descobrindo ouro na foz ali, no rio Cochipó e ao mesmo tempo no rio Cuiabá, né? E fundou uma cidade, né, que é chamada como data, né, 8 de 4 de 1719, depois de ter descoberto esse ouro no rio Cochipó, liderando um grupo de sertanistas enormes. Ele encontrou o ouro também com abundância, né, às margens do rio Cuiabá e Cochipó, mas também foi ali que ele encontrou com os índios cochiponeses, que são os mesmos índios bororos que nós temos na região de General Carneiro, ali entre Paredão Grande. Nós vamos entender que esse encontro marcou então essa habitação na região, pois para os índios eram pessoas diferentes, né? Próximo hoje é o distrito que nós chamamos de Distrito do Ouro, na atualidade, ali em Cuiabá. Então esse achado foi tão importante que motivou a fundação de um arraial naquele local, que foi o Arraial da Forquilha, né?
que foi fundado por Antônio Pedro de Lara e também Pascoal Moreira Cabral, e mais abaixo o Arraial do Senhor do Bom Jesus de Cuiabá. Então essa data que 8/4 de 1719 ela marca então a fundação de Cuiabá, né? Se marca oficialmente como a origem da cidade de Cuiabá. Mais tarde nós vamos entender que ela se tornaria a capital do estado de Mato Grosso. E nós vamos entender com tudo isso que houve guerra, sim, houve extinção de inúmeras etnias de indígenas que moravam naquela região, mas tudo isso foi possível, foi preciso, devido à grande quantidade de indígenas que se opunham a essa colonização, e a colonização portuguesa, de certa forma, também era implacável com relação a os bandeirantes que vinham para essa região, e esses bandeirantes recebiam o nome de bandeirantes porque na frente das suas embarcações nós tínhamos então um estandarte, né? Uma bandeira, um estandarte, né? Nós tínhamos as entradas e as bandeiras. É importante que você que está estudando para concurso saiba disso. As entradas e as bandeiras eram embarcações da mesma forma. A diferença é que as entradas eram financiadas pela coroa portuguesa, ou seja, eram os próprios portugueses que financiavam essas embarcações a fim de conhecerem novas terras e ao mesmo tempo, de uma certa forma, ganhar a posse dessas terras na região aqui de Mato Grosso que pertenciam à Espanha pelo diz para vocês, pelo Tratado, né, de Tordesilhas de 1494. É importante quando nós falamos isso, que já havia um tratado lá atrás, né, onde terras a oeste pertenceria a tal país e a leste a tal. Então esse tratado era entre Portugal e Espanha, né, no período das grandes navegações, e em Mato Grosso não foi diferente, acabou sendo reconhecido como território brasileiro depois de inúmeros documentos e tratados que nós vamos estar falando com vocês aqui, mas deixando bem claro para vocês que com a chegada de Antônio Pires de Campos também veio outras pessoas, como eu disse, o próprio Miguel Sutil. Nós temos uma grande avenida, né, em Cuiabá, chama Avenida Miguel Sutil, em homenagem a Miguel Sutil. Foi quem descobriu o ouro na Prainha. A Prainha, no centro de Cuiabá, para quem não sabe, está próximo ali à Praça Ipiranga, descendo na Avenida Tenente Coronel Duarte. Ali havia um rio, né, um riozinho, né, meio pequeno, né, chamado Córrego da Prainha, e naquelas montanhas próximas daquelas igrejas católicas que nós temos ali, nós tínhamos bastante serras. E Miguel Sutil, num certo dia, mandou que alguns dos seus servos, os indígenas que já estavam com ele, né, fossem à procura de mel. E esses índios desapareceram, esses índios sumiram, passaram o dia inteiro desaparecidos e começaram a procurar. Mas conta a história, né, por Elizabeth Madureira e vários outros escritores que falam sobre a história de Cuiabá, que quase à noite eles retornaram trazendo 630 gramas de ouro, né? Quase 1 quilo de ouro naquela região. Então estava assim, então mais uma vez descoberta mais um local, né? Ou seja, mais um local com jazida aurífera que foi ali no centro de Cuiabá, né? Próximo àquelas igrejas católicas. Nós temos abaixo ali da Praça Ipiranga, a Igreja Universal está do lado direito, e aquela região que vai descendo ali da prainha até o porto. Então nessa região vivia Miguel Sutil, né, com seus servos, onde ele plantava roça para abastecer a quantidade de pessoas que vinham para essa região, uma vez que se falava bastante na descoberta, inclusive, e que nessa localidade utilizavam-se os bacamartes, né, com um chumbo feito a ouro para matar os animais de caça naquela época, para sobreviver. Então essa história chega a São Paulo, vários outros locais, como Goiás, Minas Gerais, e as pessoas se deslocam para essa região. Conta a história que em um único mês só foi achado mais de 6.000 quilos de ouro nessa região. Então isso acabou, de certa forma, fazendo com que fosse atraído inúmeras pessoas que realmente queriam empreender, pessoas que passavam também com as suas monções, que eram embarcações que trazia, né, várias outras especiarias, né, que os bandeirantes, os moradores daquela região que estavam distante
da capital, né, que antes era São Vicente, né, depois se desloca para São Paulo, né, trazendo e acabando negociando na região. Então assim, aqui eu quero encerrar com vocês essa primeira parte de como, né, surge o estado de Mato Grosso, de como isso ocorre. Então Mato Grosso cai bastante em concurso, pertencia a São Paulo, tá? Mato Grosso não era uma capitania, a capitania pertencia à capitania de São Paulo, certo? Para que vocês tomem conhecimento e só surge então, com a chegada dos bandeirantes. Os bandeirantes eram expedições particulares, relembrando para vocês. E as entradas eram expedições, né, da coroa portuguesa. Também contava com o mesmo tipo de embarcações, com o estandarte à frente, né, mas para as pessoas que não entendiam, é como se todos fossem bandeirantes. Eu sou o professor Neriberto, eu preparo você para concursos aqui em Mato Grosso, né, onde cobra a história de Mato Grosso. Eu sou graduado em biologia, sou graduado em física, sou graduado em pedagogia, sou graduando em biomedicina e sou pós-graduado em história, coordenação pedagógica e também graduado em docência no ensino superior. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo com seu amigo, aquele seu amigo que vai prestar concurso aqui dentro do estado de Mato Grosso, beleza? Fiquem todos com Deus.